Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como calcular o método WEPS, ou também chamado LIFO, tá? Então seria o último produto que entra, o primeiro que sai no estoque. Nós temos outro vídeo também falando de LIFO, ou First In, First Out, ou primeiro que entra, primeiro que sai. Também outro ainda falando de custo médio. Todos eles com exemplos simples, exemplos claros que vão te mostrar passo a passo como você fazer. E principalmente são processos automatizados, são planilhas automáticas. Então ali você vai aprender realmente a calcular e simplesmente você vai dar os valores, vai dar a entrada dos valores e saídas e automaticamente ele já vai fazer esses cálculos e vai te dizer então qual é o saldo daquele produto em cada um dos métodos, ok? Então é bem interessante, veja aqui no nosso canal estão todos esses vídeos e esse aqui completa eles com o método WEPS. O último que entra, então, é o primeiro que sai, perfeito? Bom, então nós vamos aprender passo a passo isso, e se você gostar, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso nos ajuda demais a crescer ele, perfeito? E também conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem 4 cursos Excel básico, avançado, lógica de programação e VBA, e ainda o Excel avançado 2 de matrizes dinâmicas, e como bônus incrível você ainda recebe o curso de PowerPoint, tá bom? E ainda mais 2 outros bônus também surpreendentes. O link está aqui na descrição, está em 10 vezes sem juros, vale muito a pena. E se você quiser aprender muito mais Excel, como você vai aprender nesse vídeo, então conheça aqui embaixo, tá bom? Vamos lá então? Então essa pasta de trabalho tem 3 planilhas: entradas, saídas e relatório. Nós vamos criá-las uma a uma, ok? Para quem viu o outro vídeo a respeito de LIFO, nós vamos mudar pouca coisa aqui. Na verdade, vamos mudar uma coisa que vai mudar tudo, que é a fórmula onde você tem então a quantidade de saída, tá? Que agora vai ser então pelo último que entra, que vai ser o primeiro a sair, perfeito? Então vamos aumentar aqui, passar a rodinha do mouse ali para subir o scroll, ok? E aqui vamos colocar então o nosso cabeçalho, estoque WEPS, o último que entra, primeiro que sai, também chamado de LIFO, ok? Last in, first out, ok? E aqui nós vamos colocar então o nosso cabeçalho. Data, produto, quantidade de entrada, valor unitário, total de entrada, tá? Quantidade de saída, valor total de saída, quantidade de saldo e valor total do saldo, tá? Então, nessa planilha onde nós temos as entradas, nós vamos ter não só as entradas que houveram no nosso estoque, como nós também teremos aqui os valores, claro, de entrada, né? Também teremos um sumário das saídas e um sumário do saldo de cada uma das entradas que nós tivemos, ok? Então, esse é o ponto mais importante que nós temos aqui, ok? Vamos abrir um pouquinho mais aqui, alguns campos. Deixa eu ver se precisa. Esse campo de produto aqui aumentar um pouquinho. E tá bom. Perfeito? E agora a gente já pode começar a trabalhar ele aqui. Aqui em cima eu vou separar aqui então o que é entrada, saída e saldo, tá bom? Então aqui eu vou chamar de entradas, aqui eu vou chamar de saídas e aqui de saldo, ok? Vou selecionar essas 3 células, vou dar um Ctrl 1 e aqui eu vou selecionar alinhamento, centralizar seleção. Isso fará a mesma coisa que nós temos ali no mesclar e centralizar, mas sem ter aquele problema do mesclar e centralizar e gerar uma célula única, tá? Que dá vários problemas dentro do Excel. Veja, continuam 3 células, mas eles estão centralizadas. A mesma coisa nós vamos fazer com esses 2, tá? Selecionando com Ctrl, se você passar o mouse assim e selecionar Ctrl, eles vão ser dois intervalos separados que foram feitos a mesma seleção com 2 células. E assim a gente consegue clicar em centralizar seleção e dar um OK, e todos os 2 vão trabalhar independente, tá bom? Então, funciona perfeito. Perfeito? Então agora o que a gente vai fazer é transformar isso aqui numa tabela. Selecionamos apenas o cabeçalho e a primeira linha, e você vai pressionar Alt-T, TA, tá bom? Alt-T, TA, e vai marcar a minha tabela tem cabeçalhos, ok? Ou pode inserir tabela aqui, tá bom? Dá um OK, tá feito. Então, primeira parte aqui. Eu vou também selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl, vou dar uma trabalhada aqui com relação às linhas de grade, vou tirar aqui em exibir, linhas de grade. E agora eu vou dar uma arrumadinha aqui, ó. Ctrl 1, borda, que eu vou selecionar esse tipo de borda aqui que fica melhor.
e vou marcar aqui, ok? Vou desmarcar essa de baixo para ficar só em volta assim, ó, ok? Mesma coisa esses dois, eu vou dar Ctrl, seleciona Ctrl, Ctrl 1, e aqui a mesma coisa, eu vou vir de novo, selecionando essa aqui que eu tinha marcado, acho que era, e você marca então o contorno e desmarca essa linha de baixo. Vou dar um ok, tá aí, tá feito, ok? Agora a gente pode então trabalhar esses dados aqui embaixo, ok? Deixa eu mudar o design da nossa tabela, caso você queira pode mudar também, tá? Pode ser, por exemplo, esse verde aqui, tá bom? Deixa eu botar aqui, esse verde aqui mesmo. Vamos colocar algumas datas. Por exemplo, digamos que entrou então em 15/8 uma torradeira. Foram 50 entradas, ok? O valor unitário dessa entrada foi 55,15. E o valor total dessa entrada vai ser então a multiplicação entre a quantidade de entrada e o valor unitário. Deixa eu já formatar isso aqui. Então vai ser quantidade de entrada vezes valor unitário. Vou dar um ok. Está ali, ok? Clicando duas vezes aqui, ele vai abrir esse valor. Ok? Perfeito? A quantidade de saída ela vai ser calculada de acordo com as saídas que vão ser feitas por lançamentos, feitos aqui individualmente. Ok? E o valor de saída vai ser então o valor unitário vezes a quantidade de saída. Valor unitário vezes a quantidade de saída. A quantidade de saída a gente vai calcular posteriormente, porque a gente ainda não tem aquela nossa tabela de lançamentos, ok? E na quantidade de saldo, então a gente vai ter a quantidade de entrada menos a quantidade de saída, ok? Quantidade de entrada menos a quantidade de saída, perfeito? Então esse aqui vai ser o nosso saldo. Quanto que eu tenho em estoque ainda? Eu tenho 50, não saiu nenhum. Quando eu sair 5, por exemplo, ele já vai dizer que saiu então 275,75 e nosso saldo agora é 45, ok? E o nosso saldo aqui final vai ser então a multiplicação do valor do saldo vezes o nosso valor unitário, ok? E nós temos então 2.757,50. Se saísse algum valor aqui, ele ia calcular também, perfeito? Como você pode perceber, o grande problema é calcular a quantidade de saída. Como é que eu faço para calcular o último que entra é o primeiro que sai, tá? Então, nós vamos fazer isso. Deixa eu só prosseguir aqui, então, vamos lançar mais alguns dados aqui, e daí a gente já prossegue, ok? Tá feito, então, eu só alimentei aqui esses campos que não tem cálculos, tá? E automaticamente ele preencheu todos esses outros que nós temos cálculos aqui. Então, eu só dei as entradas aqui e ele já fez, ok? Aqui você também pode pressionar Alt igual na última linha, e ele vai adicionar no subtotal, tá? Se aumentar um pouquinho, ó, você vai saber o saldo total que você tem naquele momento, tá? Você pode fazer também Alt igual para as demais e pode ir colocando eles também, ó, perfeito? Ou seleciona tudo de uma vez também, tá? Então você pode fazer isso, ok? Aqui no total, no valor unitário, não faz sentido a gente colocar, então eu não vou colocar. Alt igual e pronto, tá? Então quanto que a gente entrou, quanto que é o nosso saldo, nosso valor de entrada, quanto que saiu, e aqui a gente tem também a quantidade de saldo e o saldo total, ok? Então essa aqui é a primeira parte. Agora vamos trabalhar com nossas saídas. A nossa saída é uma tabela muito simples. É uma tabela onde a gente vai ter apenas a movimentação. Então vai ter a data, o produto, a movimentação e a saída. Vamos lá. Então vamos lá. Vou até copiar aqui nas saídas, vai ser a mesma coisa. Deixa eu aumentar bem aqui, para você poder enxergar legal. Então aqui nós vamos chamar de saída. E aqui na linha de baixo eu vou colocar um cabeçalho de novo. Data, produto, movimentação e saída, onde a gente vai colocar simplesmente a quantidade de produtos que saiu, perfeito? Mais uma vez eu vou vir aqui selecionar eles, ok? E vou inserir e tabela, ou Alt T, TA, que eu gosto de usar muito. Clica aqui, minha tabela tem cabeçalhos, vou dar um ok. Tá feito aí, perfeito? Então agora vamos mudar de novo a nossa estrutura para ela ficar assim. Exibir e linhas de grade tira, perfeito? Então aqui está perfeito, está pronto. Agora vamos colocar os nossos dados. Então vou botar aqui número do 9, por exemplo, dizer que saiu uma torradeira. O produto está cadastrado lá. Torradeira. Foi uma venda. Aqui em movimentação você vai colocar o tipo de movimentação que ocorreu, também chamado de evento. Pode ter sido uma venda, pode ter sido uma bonificação, pode ter sido um furto, pode ter sido algum problema que aconteceu que quebrou, uma quebra, né, uma perda.
Então pode acontecer todo tipo de coisa que você vai dizer qual é a movimentação de saída que aconteceu, ok? E aqui no caso aconteceu uma saída. Se eu quiser colocar mais itens, você pode tanto digitar diretamente aqui embaixo, como pode vir aqui e dar um tab. Quando você dá um tab, ele já cria uma nova linha e daí você pode criar de novo, escrever de novo. Quando eu coloco a primeira letra, ele já pega também das anteriores, das linhas anteriores, se baseia nelas, ok? Então agora eu vou preencher mais uma vez, eu vou vir aqui manualmente e vou preencher todos eles, tá? Então eu vou parar um pouco o vídeo e a gente vai prosseguir em seguida. Muito bem, então a gente já colocou aqui os dados, tá aqui todos os lançamentos, tá? Você pode também proteger, colocar aqui para bloquear, se você quiser, né? Exibir, congelar painéis para que ele não fique se movimentando. Se você quiser, pode fazer desse jeito. Ou também, quando você está trabalhando com tabelas, quando você subir, ele já vai aparecer aqui em cima os cabeçalhos, tá bom? Então, quando eu estiver clicando, ele já vai aparecer, ó. Perfeito? Tá bom. Então, agora vamos prosseguir aqui para nossas entradas, que é também o nosso saldo, que também vai ter o total de movimentação de saídas. Então, o que a gente precisa fazer aqui nas saídas? Eu preciso saber quanto que saiu daquele produto torradeira até o dia 10 de setembro, tá? Então eu preciso fazer um cálculo aqui, sabendo tudo que saiu, por exemplo, até 10 de setembro, né? A partir de 10 de setembro, e também o que for de torradeira, que ele só pode sair a partir do produto estar no estoque, perfeito? Correto? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos somar tudo que tem a partir de 10 de setembro aqui, por exemplo. Então eu vou vir aqui, 10 de setembro. Torradeira. Todas as torradeiras que saíram a partir de 10 de setembro. 10 de setembro, 10 de setembro. Deu 74 torradeiras, certo? Então deu 74 torradeiras que nós temos até aquela data ali, a partir daquela data ali, perfeito? Então o que acontece? 74 torradeiras é mais do que as 50 que eu teria aqui. Vamos fazer manual para você entender. Então seria 74 torradeiras. Eu posso sair com 74 torradeiras? Não, vai ficar negativo, correto? O máximo de torradeiras que eu consigo tirar daqui são 50. Então, 50. E ele vai zerar, assim, o nosso estoque daquele dia ali, daquela entrada. Perfeito? Então, é assim que funciona o EPS. Daí sobrou 24 torradeiras. Qual é a próxima saída que nós temos? A próxima saída que nós temos é a entrada, né? É 5 de setembro. Essa é a mais antiga depois desta. Então, vamos dizer que saíram as 24 torradeiras ali, se bem que, a partir de 5 de setembro, pode ter outras torradeiras também. Então, vamos ver quantas torradeiras tem a partir de 5 de setembro. Então, a partir de 5 de setembro eu tenho, além daquelas que já saíram, tá? Então, vou vir aqui, vou somar de novo. 80 torradeiras. Então, a partir de 5 de setembro, eu tenho 85 torradeiras, certo? 85. Então, daquelas 50 que eu já tinha, saíram 85, mas 50 já saíram ali, correto? Então, sobraram 35 para eu tirar do estoque, ok? Então, eu tinha 85, que eram as saídas que eu tive até a partir de 5 de setembro. 50 eu já gastei delas, porque foram a partir de 10 de setembro, e sobraram 35. Então, eu saio com 35 torradeiras aqui, e nós temos um estoque de 15, perfeito? Ok. E quantas saíram depois, antes de 5 de setembro? Antes de 5 de setembro, nós tivemos então uma saída de 7 torradeiras, perfeito? Então aqui, as 7 torradeiras elas só podem ter saído de lá, porque depois disso é que começou as outras entradas. Então, 7 torradeiras nós tivemos antes de 5 de setembro. E tá aí. Esse seria o nosso EPS feito manualmente para um produto, tá? Apenas para você entender de onde veio, perfeito? De onde veio esses cálculos, perfeito? E no total, então, nós temos aqui 92, exatamente o total que nós temos de torradeiras saídas ali, que a gente saiu com elas, tá? Opa, deve estar faltando alguma soma aqui. Ah, mas essas de cima. 92 torradeiras, tá bom? Perfeito. Então agora nós vamos fazer esse cálculo exatamente a mesma coisa. Nós vamos somar quanto que a gente tem a partir daquela data que está aqui, de torradeira, e vamos reduzir o quanto que já saiu até a partir daquela data ali, tá? Por exemplo, a partir daqui não, mas esse aqui, ele sim, a partir desses aqui sim, você tem que saber quanto que já tinha saído. Perfeito? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte cálculo, tá? Primeira coisa, vamos fazer por partes, tá? Para ficar melhor para você entender. Então, a primeira parte que nós vamos fazer é somar quanto que a gente tem de saída por produto a partir daquela data ali, tá? Então, você vai fazer assim, igual soma Cs,
abre parênteses. Eu vou lá no nosso intervalo de soma, que é o primeiro que ele está pedindo. O segundo é o intervalo de critérios. E o terceiro é o critério. Terceiro, quarto, quinto, tá bom? Intervalo critérios, intervalo de soma. Vim aqui e selecionei a saída, perfeito? Selecionei a saída. Deixa eu fazer uma coisa antes. Perceba que está aqui como tabela 2. A gente não nomeou as tabelas ainda. Eu vou nomeá-las para ficar mais bonito, mais legal aqui. Tabela design, eu vou vir aqui e vou mudar o nome dessa aqui para ter estoque, por exemplo. Ou ter entrada, pode ser. Ter entradas. E aqui as saídas eu vou mudar ele para ter saídas, ok? Opa. Ter saídas, tá? Vai ficar melhor na nossa fórmula para entendimento seu. Igual somar Cs. Vamos somar então as saídas a partir daquela data, daquela torradeira, ok? Então, saídas, soma Cs. Vou vir aqui e vou somar essa coluna. Tá ali, perfeito. Quando, daí ponto e vírgula, qual é o nosso intervalo de critérios? O primeiro intervalo de critérios é que seja a torradeira, que seja aquele produto. Selecionei o produto, critérios, vou voltar aqui e vou marcar então a torradeira, perfeito? Então a gente já está somando todas as saídas de torradeiras. Só que nós queremos as torradeiras a partir da data que nós temos aqui, quando for maior ou igual que aquela data ali, certo? Nós podemos sair com elas a partir daquela data. Ponto e vírgula, intervalo de critérios 2. Vou vir aqui, vou selecionar a nossa data, ponto e vírgula, e aqui entra um truquezinho. Você vai colocar assim, ó, abre aspas duplas, maior e igual, fecha aspas duplas e comercial, tá? Então ele está dizendo assim, ó, quando for esse produto, daí nesse caso você não precisa colocar igual, nada disso, porque ele já vai direto, tá? Quando for um igual. Agora, quando for maior e igual, qualquer coisa, você tem que usar esse aqui, a concatenação com as suas duplas, tá? Concatenação usando o e comercial, perfeito? Quando for maior ou igual, que é essa data aqui, perfeito? Então tá ali, ele já vai somar então a partir daquela data. Vou dar um Enter, e ali você tem a quantidade total de saídas que você teve a partir daquela data. 15 de agosto, então, você tem as 92, aqui você tem as 85, e aqui você tem as 74 saídas, conforme a gente fez o cálculo anteriormente, ok? Agora o que a gente precisa fazer é fazer uma redução daquela soma dos totais de saídas que nós já tivemos com aquele produto, certo? Quantos que vão sair aqui? As 50 torradeiras e por aí vai, perfeito? Então a gente tem que reduzir aqui eles, ok? Vamos somar aqui a quantidade de itens que já saíram, ok? Ok, agora vamos sair aqui com os valores, reduzir os valores que tem das saídas aqui. Quanto que já saiu desse produto que a gente já deu a saída do estoque? Então vamos reduzir. Tem as saídas lá e o quanto que a gente já reduziu ou bateu do estoque aqui. Então, para a gente vai fazer assim, soma Cs, abre parênteses, e agora a gente vai somar a quantidade de saída que nós temos, somando essa mesma coluna onde nós estamos. Seleciona essa coluna aqui, ponto e vírgula, e agora a gente vai fazer o seguinte critério. Quando essa coluna de data, tá? Ponto e vírgula, abre aspas duplas, for maior, fecha aspas duplas, e comercial, que é essa data que nós temos aqui. Então, quando for maior que 10 de setembro, que a gente vai somar ali, perfeito? Que é dali para frente. E quando, ponto e vírgula, o produto, vou selecionar a coluna, for igual a produto, ok? Perfeito, só isso. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. E você tem, então, a quantidade de saídas que você teve a partir daquela data. Perceba que ele está estourando, né? Ele está estourando aqui, ó, 74. Não tem como sair 74, certo? Apesar do cálculo da soma dar correto, mas aqui você está saindo com... não tem como sair com mais 50. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Nós vamos usar a função mínimo para ver qual é o menor valor. Se é a quantidade de entrada ou a quantidade de saída, e nós vamos usar esse valor aqui. Perfeito? Para não ficar negativo aqui. Então, para isso, vai fazer assim. Mínimo, abre parênteses, e lá no final, Ctrl End, vai lá para o final, ponto e vírgula, e aqui eu vou pegar a quantidade de entrada. Perfeito? Que é o nosso saldo também, tá? Que é o nosso saldo do valor de entrada. Fechar parênteses, vou dar um Enter. E agora o que aconteceu? Saímos com 50 aqui, aqui nós saímos com 35, que é o total que sobrou, né? E aqui nós saímos com 7. Perfeito? Exatamente aquele cálculo que a gente fez anteriormente de forma manual. Perfeito? Então, quanto é que nós temos aqui? 92. Olha só interessante, que em 17 de setembro saíram as 10 geladeiras, então gastou tudo. Perfeito? Depois saíram 5 geladeiras, gastou tudo. E daí sobraram, então, aqui as geladeiras mais antigas
e saiu então com as 87 que faltavam, né? E ficou com 3. Da mesma forma, você vê que o estoque vai ficando o mais antigo sempre. Sempre fica o estoque mais antigo primeiro. Olha só, perfeito? Gastando então o último que entra, sendo ele o primeiro que sai, ou o método LIFO ou o método WEPS, também chamado. Perfeito? Então esse aqui que é o truque, esse aqui que é a principal dica que nós temos aqui na nossa tabela, perfeito? Na nossa planilha de controle LIFO, WEPS. Agora vamos montar o nosso relatório baseado nessa tabela aqui. Vou voltar aqui, clicar em relatório, vou aumentar ele aqui, 205 de novo, e aqui eu vou colocar então o nosso relatório de estoque, ok? Vou chamar ele de relatório LIFO, ok? E aqui a gente vai fazer aqui o nosso cálculo com tabela dinâmica. Você vai clicar em inserir, tabela dinâmica, e aqui em entradas eu vou selecionar novamente com o cabeçalho sem o total. Ele vai ficar assim, ó, tem entradas para você. Você vai dar um OK, e ele já vai criar aqui a nossa tabela dinâmica, ok? Aqui no canto você vai colocar o que você quer fazer para saber o saldo, por exemplo. Nossa ideia, eu vou fazer aqui simplesmente o saldo para saber quanto que eu tenho de cada produto. Porque aqui você não sabe quanto você tem de cada produto, a não ser que você venha aqui e some, correto? Ou ainda faça um filtro por aqui, né? Eu quero saber quanto que eu tenho de torradeira, então você pode fazer por aqui e ele vai usar, porque ele tem subtotais aqui embaixo, vai te mostrar o total, perfeito? Mas eu queria que ele já fizesse isso para todos os produtos, pensando que eu pudesse ter muitos, tá bom? Então eu vou vir aqui em relatório, vou pegar o produto, vou arrastar para cá, para linhas, e depois eu vou arrastar quantidade de entrada, vou arrastar o valor total de entrada, vou pegar a quantidade de saída, o valor total de saída, quantidade de saldo e o valor total de saldo. Tá pronto. Perceba que ele ficou desformatado apenas, né? Aqui eu posso vir aqui manualmente e mudar todos eles. Por exemplo, vim aqui escrever produto, né? Aqui eu vim aqui quantidade, entrada, mas aí tem que botar um espaço no final se for exatamente o mesmo nome, tá? E por aí vai, tá? Você pode vir aqui e formatar ele tudo manualmente. Mas nós temos aqui uma função que eu gosto muito de usar, que está na nossa barra aqui. É um suplemento do guia do Excel que tem várias funcionalidades. Aqui tem até um vídeo que mostra exatamente ela, tá bom? E é gratuito. Muito legal mesmo, te recomendo muito. Isso aqui, como eu te disse, é gratuito, tá? E tem uma funcionalidade que eu uso bastante para formatar a tabela dinâmica, que é essa daqui. Quando você clica nela, ele já vai fazer esse trabalho para a gente. Tanto de ajustar os valores para que eles já fiquem no formato correto, já ajusta as colunas para ficarem corretas e altera os totais aqui em cima, os nomes, né? Que nós temos aqui em cima. Fechou? Vou clicar em exibir aqui e linhas de grade, vou tirar. E agora a gente já tem nosso relatório. Para ele ficar igual, eu vou botar um design aqui parecido com aquele do verde que a gente tem lá. Talvez não seja igualzinho, mas vai ficar legal também. Ok? Então, daí, concluindo assim, a gente tem então a nossa tabela com os nossos cálculos, dizendo quanto que a gente teve de entrada de cada um dos produtos, qual foi o valor de entrada de cada um dos produtos, qual foi a quantidade de saída e qual é o nosso saldo. Então, o nosso saldo agora são de 3 geladeiras de 2.997 e nós temos 58 torradeiras, 3.275,95. Se a gente vir aqui, né? Você pode vir aqui e somar. Vou reduzir aqui, por exemplo, pegar somente a geladeira. Você vai ver que os valores todos vão bater. 3.2.997, né? 101.463. Perfeito? Perfeito. E assim, se tivesse muitos registros aqui, ele também já ia fazer para quantos produtos fossem. Perfeito? Então, esse aí foi o nosso método LIFO, né? Utilizado também chamado como o WEPS. Perfeito? Aqui na descrição tem um link que vai direto para a nossa página que mostra com mais detalhes também alguns benefícios que você tem desse método, tá? E em que situações que você pode utilizá-lo. O download também é gratuito, tá? Mas eu recomendo você fazer ele sozinho para você aprender essa técnica e se desenvolver cada vez mais. Perfeito? Ok, então ao longo desse vídeo você aprendeu como criar uma planilha de método WEPS, né? O último que entra é primeiro que sai, ou ainda chamado de LIFO, tá? Last in, first out. Perfeito? No estoque, onde você foi ver
passo a passo como você constrói essa aplicação automatizada aqui no Excel com várias técnicas que você aprendeu, perfeito? E se quiser aprender muito mais Excel, vem com a gente no nosso método Domínio Excel, onde você vai aprender Excel básico, avançado, lógica de programação e VBA, e ainda tem um curso bônus de PowerPoint, perfeito? E deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos toda semana, toda terça e todo sábado, perfeito? Então é isso. Muito obrigado por ter nos acompanhado em mais esse vídeo, um forte abraço e até o próximo.